Deus continua abençoando preciosos irmão e irmã, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês. Desejo, através do Calvário, através daquele sacrifício único e completo de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado, que Ele possa dar para cada um de vocês saúde, ânimo, força. Nunca desanime. Nunca desanime. Pense, se vocês não estão bem, tem outro que está pior. Tem outro que está em pior condições. E às vezes está mais animado do que aquele que está em boas condições. Tinha uma pessoa reclamando que ele não tinha sapato. Ele falou: eu não tenho um par de sapato. O outro falou assim: e eu que não tenho pé? Você ainda tem pé. Um dia você pode ter um par de sapato. E eu que nem pé tenho. Então, às vezes você está chorando por causa que você não tem um par de sapato, e aquele que nem pé tem. Então você vai ver que você está ainda numa situação vantajosa, né? E assim é a vida. Eu agradeço vocês por ser ouvinte, agradeço vocês por me acompanhar, agradeço cada família. Eu recebi um lindo recado, um lindo testemunho, que tem família que abre mão de janta, abre mão de tudo, se reúne a família na sala para ouvir a pregação, e filha, filho, todo deixa as suas atividades de celular, de andar para lá, para cá, e fica prestando atenção na pregação. Deus te honra por isso. Muitas coisas na vida que você precisa de Deus, e Deus estará ali, porque Deus sabe que você gosta de ouvir Ele. E o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então nós estamos aqui com o livro aberto em São Lucas, e no capítulo 22, e no verso 31, Jesus disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter, confirma teus irmãos. Satanás pediu Pedro para Jesus. Dá Pedro para mim. Ele pediu Jonas, ele pediu Ló. Ló não, Jó, Deus deu. Ele pediu Jó. Dá Jó para mim, que o senhor vai ver que ele blasfêmia. E Deus deu. Mas ele pediu Pedro, e Deus não deu. Pedro, Deus não deu. Porque Deus sabia que Pedro não tinha fé à altura de Jó. A fé de Pedro não estava no nível da fé de Jó. Porque a tentação que vem sobre nós, ela não é maior do que a nossa fé. É como os antigos diziam: Deus dá o frio conforme o cobertor. A nossa tentação, disse Paulo, ela não está além do que nós podemos suportar. E Deus sabe os nossos limites. Deus sabe os nossos limites. E ele pediu Jó: me dá Jó para mim, que eu vou tirar tudo que ele tem. E o senhor vai ver que ele vai blasfemar.
dá Jó para mim, que eu vou pôr a ferida nele, revoltar a esposa dele contra ele. O senhor vai ver que ele vai revoltar. E Deus entregou. E Deus falou, é seu. Tira tudo que ele tem, tira a saúde, só não tira a vida dele, que a vida é o Espírito Santo. Isso você não pode tirar dele. Agora aqui ele pede Pedro, ele já estava acostumado a pedir, hein? Agora aqui, disse-lhe o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vós pediu, para vós ir andar como trigo. Satanás vós pediu, não pediu Pedro, tá, do plural, pediu os apóstolos. E Jesus falou assim, eu roguei por ti, para que Deus aumentasse a tua fé. Não entregou. Não entregou. Deus sabe, Deus conhece os nossos limites. Deus sabe o que nós podemos suportar, o que nós não podemos. Por isso que você vai ver que tem lar, que o pai e a mãe, fiel na igreja, o filho às vezes não vai, às vezes faz coisa errada, mas Deus sabe que aquele pai, que aquela mãe tem uma fé de ficar na igreja com filho ou sem filho. Outro, seu filho sair, ele sai também. Outro desafio para o mundo, ele desanima. Onde está Deus que nos segurou? Então Deus conhece, Deus sabe o que nós suporta e o que não nos suporta. E ele pediu os apóstolos. Satanás pediu vocês para mim. Essa palavra pediu quer dizer que os apóstolos não estavam sob os cuidados do diabo. Para ele pedir, você só pede uma coisa que você não tem. Então eles não tinham os apóstolos. Os apóstolos eram de Jesus. Ele não tinha Jó. Jó era de Deus. E ele também não tem nós. Nós é de Deus. E se ele quer mexer em nós, ele tem que pedir autorização a Deus. Para pôr uma enfermidade, para tirar um emprego seu, para fazer um carro seu viver quebrando. Satanás não faz isso se Deus não permitir. Porque todas as suas coisas que você tem é entregue na mão de Deus. Você entregou na mão de Deus. É lógico que você entregou. Quando você comprou seu carro, você não orou? Não entregou para Deus? Quando seu filho nasceu, você não apresentou para Deus? Quando você comprou a casa, você entrou dentro, você não orou, falou, essa casa é do Senhor? Se você entregou para Deus, é de Deus. Agora, se você não entregou, que o irmão Bana disse, na mensagem A Fé, a lei tem uma sombra, se chama mensagem. Se você não entrega para Deus, Satanás pega para ele. Um dos dois vai ter. Ou Deus ou Satanás. Sua não é. Ou é de Deus ou é de Satanás. Ele está falando sobre Moisés, que a mãe de Moisés entregou para Deus. Aí, se ela não entregasse, Satanás ia pegar aquele neném e ia matar. Mas quando ela entregou para Deus, Deus foi responsável por Moisés. O crocodilos, nada conseguiu fazer dano para aquele menino, porque a mãe dele entregou ele para Deus. Com 3 meses, ela falou com Deus, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta de segurar. Eu entrego nas tuas mãos e saio de cena. E Deus, a partir daquele momento, o irmão Brana disse, que Deus levantou lá no céu e falou para os anjos, vamos descer lá, que eu achei uma mãe que confia em mim. E nós vamos cuidar do nenê dela, porque ela entregou para mim cuidar. Você não entrega só o filho para Deus cuidar, você tem que entregar seu carro, entregar sua casa, entregar seu emprego, entregar seu salário. Porque se você não entrega para Deus, Satanás pega para ele. Na mensagem
a lei tendo uma sombra, a Umbanda ensina bem claro. Se você não devolver para Deus, Satanás pega para ele. Agora, isso se você não entrega para Deus, você deixa Satanás sorto para pôr a mão nas suas coisas, porque você não tem dono. Você não entregou para Deus, você quer cuidar, você não cuida. Nós não cuidamos de nada, nós não temos força, autoridade para cuidar de nada, nem da nossa saúde nós cuida, nem do nosso casamento nós cuida. O irmão Branco disse, casamento só se completa se Deus está nele. Isso é o irmão Branco que disse, o único que segura casamento é Deus. O único que segura casamento é Deus. Isso é linguajar do William Branham. Ele é o único. Agora, ele pede os apóstolos para ele pediu porque não era dele. Os apóstolos não eram dele. Aí Jesus disse, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé fosse acrescentada. Vamos ler. Eis que Satanás vos pediu para vós cirandar como trigo. Cirandar é mexer com ele, sacudi-lo, sacudir ele. Satanás quer sacudir vocês. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleças. E tu, quando te converter, confirma teus irmãos. Ele diz que ele orou para Pedro, para que a fé de Pedro fosse aumentada. Como eu disse esses dias, fé é nem dinheiro. Quanto mais você tem, mais você adquire propriedade. Quanto mais fé você tem, mais você adquire bênção de Deus. O que o homem tem como dinheiro, Deus tem como fé. Agora eu roguei por ti. Agora a oração de Jesus, quem é que ia impedir a oração de Jesus? Ele orou, pediu a favor de Pedro, intercedeu a favor de Pedro, para que a fé de Pedro fosse aumentada. Agora Pedro, no livro de São Mateus, capítulo 16, Pedro ganha a chave do reino, por ter revelação. Quando Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? Pedro disse, um disse que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Mas tu, Pedro, mas vocês, meus apóstolos, isso é os homens, isso é o mundo, mas vós que diz que eu sou. Pedro disse, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele teve a revelação pura, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A samaritana, ela já falou, eu sei que quando o Messias vir, ele vai falar essas coisas. Aí ela falou assim, nós estamos esperando ele, o Messias. Ele falou assim, eu sou. Ele teve que se declarar, eu sou. Mas Pedro não. Pedro, ele foi em cima e falou assim, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, não foi a carne, nem o sangue, não foi o homem, não foi o seminário, não foi o cursinho bíblico que te revelou, mas meu Pai que está no céu. A revelação de Pedro, que Jesus era Cristo, veio de Deus. Não veio de escola, não veio de homem. Nós pregamos ontem que o que o apóstolo Paulo aprendeu de Gamaliel foi levar ele a matar a igreja. O ensinamento de Gamaliel foi levar Paulo a matar a igreja. O ensinamento de Jesus
é levar a perdoar. Agora, Pedro, ele falou, tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Não foi a carne. Aí Deus está tirando o homem fora. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou. Não foi nem uma escola bíblica, cursinho por correspondência. Nada disso, não entrou isso aqui. Você fez um cursinho. Não, foi meu Pai que está no céu que te revelou. E bem-aventurado és tu. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz, muito feliz. Bem-aventurados és. E eu te darei a chave do reino. Por causa disso tu é bem-aventurado. Por quê? Porque você tem revelação de quem eu sou. O irmão Branda diz que tem pessoa que conhece a Bíblia e não conhece o dono. Que um homem perguntou para ele, o senhor conhece a Bíblia? Ele falou assim, não, eu conheço o dono dela. A Ruth conhecia a fazenda, mas não conhecia o dono, que era Boaz. Depois, quando ela conheceu o dono, ela já estava na fazenda. E tem pessoa que conhece a fazenda e não sabe quem é o dono. Tem pessoa que conhece um carro e não sabe quem é o dono. E tem pessoa que ela tem. Tem pessoa que ela tem. Ela tem o Espírito Santo e não tem a verdade. O outro tem a verdade e não tem o Espírito Santo. São João 4. Ele falando com a samaritana, falou assim, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Porque tem pessoa que só adora a Deus em espírito, não em verdade. Ele não conhece a verdade. Ele só adora em espírito. Ele tem o Espírito Santo para adorar, louvá-lo. Não o batismo também. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. O irmão Brando diz que João Batista tinha o Espírito Santo desde a ventre da mãe. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Se João Batista fosse batizado com o Espírito Santo, ele não mandava perguntar se Jesus era outro. Ele não mandava perguntar. Ele não ficava confundido com Jesus quando estava preso. Porque ele mandou perguntar para Jesus, é tu mesmo ou devemos esperar outro? Teve dificuldade. E quem é batizado com o Espírito Santo não tem dificuldade com Jesus. Então, ele tinha o Espírito Santo, mas não tinha o batismo do Espírito Santo. Porque quando Jesus disse assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá do seu ventre. E a Bíblia diz assim, ele disse isso referindo o Espírito Santo que eles ainda não tinham recebido. Então, ter o Espírito Santo na mensagem ao Gadareno, o irmão Bruno falando disso aí, esse assunto de João Batista, eu falei, ele tinha o Espírito Santo, e todo ele no Antigo Testamento, os profetas, tiveram o Espírito Santo, mas não o batismo. O batismo começou depois da morte de Cristo, porque não tinha sangue verdadeiro para trazer o Espírito Santo como batismo. Quando Jesus derramou sangue, ele trouxe a plataforma para o Espírito Santo entrar e batizar. O sangue de animais não podia trazer batismo no Espírito Santo, mas o sangue de Jesus podia. Pedro tinha revelação de quem era Jesus. Tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Os homens não tinham. Tinha bons pensamentos, falando que ele era Jeremias, Elias. De fato, Elias, Jeremias, estava tudo nele também. É a parte dele. Mas ele era o Cristo. E Pedro falou, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, bem-aventurado tu és. E eu te darei a chave do reino, porque é 3 chaves que existem. Tem 3 chaves. 3 é perfeição. Tem a chave do reino, a chave da morte e a chave do inferno. A chave do reino estava com Jesus, mas a do inferno e da morte estava lá
embaixo com Lúcifer. Não estava nem na terra. Satanás levou ela lá embaixo, essas duas chaves. Por isso que ele tinha poder no inferno, poder na morte. Porque quem tem chave, liga o carro a hora que quer, entra no carro, pega e vai embora. Sem chave você está preso. Se você não tem a chave da sua casa, você está preso. É a chave que te liberta. E a chave do reino, Deus não perdeu. Ele não perdeu a chave do reino. Satanás, quando Adão caiu, pegou duas chaves da morte e do inferno e levou embora com ele. Mas Deus segurou a do reino. E a chave do reino, o reino é o Espírito Santo. A chave do reino é a fé. Porque a fé é a chave que abre porta. Te darei a chave do reino. Porque ele morre, ele desce lá embaixo na região dos perdidos, desce até onde está Lúcifer, e pega a chave da morte e da vida, sobe e entrega para a igreja. Na mensagem Charão, o irmão Brana disse, a chave do inferno e da morte, que ele conquista lá embaixo, depois da morte dele, ele deu para a igreja. Então, hoje a igreja ela tem três chaves. Nós temos a chave do reino, e o reino é o Espírito Santo. Nós abrimos o Espírito Santo e entramos nele. A chave da morte, quando a morte invade nós temos a chave. Nós abrimos a porta e larga ela para trás. Se Satanás colocar nós no inferno aqui na terra, numa vida de inferno, num casamento de inferno, num ambiente infernais, nós saímos dali a hora que nós quer, porque nós temos chave. Nós só fica se nós quer. Se nós não quer, nós temos a chave. Para sair de qualquer problema, seja câncer, tuberculose, seja depressão, nós temos a chave. Você fica nela o tempo que você quer ficar, porque a hora que você se aborrecer, você sai e vai embora, você tem a chave. Agora Pedro tinha a chave do reino, e o que você ligar está ligado, e o que você desligar está desligado. Se você desligar na terra, será desligado no céu. E a irmã Brana disse que a igreja tem esse poder de ligar e desligar. Até um irmão na igreja que está causando dano, a igreja pode desligar ele. A igreja pode desligar ele. Aí vem o problema e fala, esse que é o problema conosco na igreja, que tem irmão que tem que ser desligado e nós não desliga ele continua ligado, vivendo vida mundana e ligado com nós. Isso aí prejudica a igreja, porque não é desligado. Agora Pedro era um pescador, e Jesus achou ele pescando. Ele lavou a sua rede, pegou o seu barco, guardou dentro de um rancho que não tomava sol nem chuva, porque ele pensava, se não der certo, eu volto a pescar. Pedro não fez que nem Eliseu. Eliseu, quando Elias chamou ele queimou o arado, ofereceu os animais, o boi em sacrifício, fez do arado um altar, pegou a ferramenta dele, fez um altar, pegou os bois, ofereceu de sacrifício e seguiu Elias. O irmão Brana fala, Eliseu queimou as pontes. Eliseu queimou a ponte. E uma vez que a ponte é queimada, você não tem jeito de voltar mais. Mas Pedro não queimou a ponte. Pedro pegou o barco dele, limpou bem limpinho, talvez passou até uma resina lá para ele não ressecar, lavou bem a rede, embrulhou bem ela e guardou no rancho e falou assim, se não der certo, eu volto a pescar. E voltou mesmo.
Quando Jesus foi crucificado, todos os apóstolos foram embora. Só ficou João e Maria do Calvário. Pedro também voltou a pescar. A Bíblia diz que voltaram na pesca. Por que ele voltou a pescar? Porque ele não tinha queimado o barco dele. Ele não tinha jogado fora a rede dele. Ele pensava assim, se não der certo, se eu estou seguindo uma coisa errada, eu volto novamente a pescar. Eu volto à minha profissão. Eu volto, regresso. Quando Deus falou para José, desce para o Egito, que Herodes quer matar o menino, e fica lá até que Herodes morre. O irmão Branda diz que José fechou a carpintaria, colocou tranca nela, porque José sabia que um dia ele ia voltar na carpintaria. Ele sabia que ele ia voltar, por isso que José também não vendeu a carpintaria dele. Não vendeu, e nem queimou, porque sabia que um dia ele ia voltar. Mas Deus falou para ele, quando Herodes morrer, você vai voltar. Mas aí já tinha uma promessa de volta para José. Agora e Pedro? Pedro não queima o arado dele, que nem Eliseu queimou. Se nós pudéssemos queimar o nosso passado, nós nunca voltava a ele. Se nós pudéssemos queimar o nosso passado, que nem Moisés queimou o bezerro, fez dele pó, jogou na água, misturou e deu para Israel beber. O que estava nos seus dedos, agora estava em forma de Deus, agora já estava pó, agora não era mais pó, agora estava misturado com a água, e Moisés falou, agora vocês bebem. Porque uma vez que engole, some. A maneira de sumir com as coisas é engolir. Quando a cobra de Jane, de Moisés, engoliu de Jane e Jame, nunca mais foi vista aquelas duas cobras. E a Bíblia diz que tragado vai ser a morte na vitória, e a vitória é Jesus. Ele vai tragar a morte, para que Satanás, seus demônios, nunca mais será visto. Deus vai engolir eles. Que nem a cobra de Moisés engoliu de Jane. Deus vai engolir ele. Ali está o exemplo. E Deus é o lago de fogo. E esse lago de fogo, que para nós é um gozo, esse lago de fogo, que para nós é libertação, e o que é libertação para nós é a morte do diabo. O sangue de Cristo que lava nós é o que expulsa Satanás. O que é bom para um é ruim para outro. Se nós pudéssemos engolir o mal, como a serpente de Moisés engoliu de Jane e Jame, nós ia ter mar aberto, nós ia ter água da rocha, porque aquela vara, ela fez tudo isso com aquelas duas cobras dentro dela. Nós temos que aprender a engolir o mal. Você vê coisa errada, engole. Você sabe, o que você sabe de errado, engole. Não solta para fora. Porque Jesus disse que quem contamina o corpo é aquele que sai, não é aquele que entra. O corpo é a noiva. Quem contamina a noiva é aquele irmão que sai da igreja. O irmão que entra na igreja não contamina a igreja. É o que sai da boca para fora. A boca é profeta. Irmão que está na igreja, está na mensagem, crê no irmão Brana como profeta, um dia ele sai, ele contamina o corpo. Porque lá fora ele vai começar a beber cerveja, lá fora ele vai começar na jogatina. Ele está contaminando o corpo aonde ele morava um dia, onde ele estava um dia. Então quem contamina o corpo, que é a noiva, é quem sai. Quem sai da boca, a boca é profeta. Aquele que entra não contamina. Ainda que seja um irmãozinho fraco, uma irmãzinha fraca, mas se ela está dentro da igreja orando, pedindo misericórdia, ela não contamina o corpo. Porque quando Jesus disse que quem contamina o corpo é aquele que sai, houve muita religião, porque até
que veio a abertura do selo em 63, todo mundo pregava pensamento, pregava opinião, pregava eu acho, eu penso. Mas quando o selo foi aberto, acabou eu acho, acabou eu penso, acabou a opinião. Nós pregamos o que é. Então, antes do selo ser aberto, os pregadores pregavam que o que saía da boca para fora era comida, era alimento, era vômito. Deus não está tratando disso. Deus está chamando o corpo é a noiva. E o que sai do corpo, a pessoa que sai da noiva, e sai pela boca é profeta, é que contamina, começa a falar mal da igreja, começa a mostrar o defeito da igreja. Todo irmão que sai da igreja, a maior parte sai mostrando defeito, sai contaminando o corpo. Mas todo que entra, não importa o quanto fraco você seja, se você está dentro da arca, você está seguro. Só se salvou quem entrou na arca. Só quem estava dentro da arca que saiu do lado de lá. E quanta águia morreu afogada. Quanta pomba não morreu afogada. E corvo se salvando na arca e pomba morrendo afogada. Porque não entrou na arca. Então não adiantava ser pomba, não adiantava ser arca, ser águia, tinha que entrar na arca. Aí Pedro ganha a chave do reino. Aí Jesus fala para Pedro. Aí Pedro fala para Jesus: eu irei contigo até a morte, Jesus. Jesus falou: você vai nada. Você não vai comigo, não. Você não vai comigo nem até o Calvário. Você não vai, não. Ferido é o pastor e a ovelha se espalha. Você não vai, não. Só vai ficar dois. Minha mãe e João, que é o amor. O amor não foge. A fé acaba. A fé vai embora. Mas o amor permanece. João é o amor. João ficou no pé da cruz. João ficou. João era amor. João foi para o Apocalipse. Viu o terceiro céu. João é amor. O amor nunca foge. O amor não abandona. Não abandona. Eu tenho o caso de uma mulher que ficou 12 anos deitada numa cama, paralisada. O marido tinha que trocar todo dia e dar banho. 12 anos. 12 anos cuidou dela e não abandonou. E quando foi enterrar ela, é o que mais chorava. E falaram: por que o senhor chora tanto assim? Eu falei: é a minha esposa, é a minha amada, é a mãe dos meus filhos. O amor não abandona a igreja, amor não abandona pastor. Se você ama aquele pastor, você não abandona. Mas se ele tem erro, o amor tudo suporta. Tudo suporta. E o erro que ele tem hoje é o conserto que ele vai ter amanhã. É que você não tem paciência para esperar Deus consertar. E quando Deus vem e conserta, você já não está mais ali para ver conserto. Pedro, você não vai comigo até o fim. Você vai se escandalizar. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai se escandalizar de mim. Você vai negar eu. Você não vai deixar a sua espada. Você vai cortar a orelha ainda dos outros. Você está andando comigo 3 anos e meio, não largou a espada, Pedro? Eu nunca tive uma espada. Você tem uma espada e não larga dessa espada. O que você quer? Por isso que Pedro, ele vivia em cima de muro, com toda a revelação que Jesus era Cristo, mas ainda tinha uma espada na cintura. E com essa espada cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que Jesus teve que consertar. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E você sabe, você vai negar eu para quem? Você não vai negar eu para Pilato, não. Você não vai negar eu para
para Herodes não, que é rei. Você vai negar eu para uma simples empregada. Nem vai precisar levar você perante o rei, que nem vai ter necessidade. Você não vai aguentar a pressão de uma empregadinha. Você vai negar eu, não é para a autoridade, não, para o soldado, dando soitada em você, com o soldado ameaçando você, e nem vai precisar de soldado ameaçar você, Pedro. Nem vai precisar prender você, levar perante Pilatos, nem vai precisar. Você vai negar eu por uma simples empregada, entregando o chá da madrugada para quem estava aquecendo o fogo. Você vai negar eu. Não é para a autoridade, não. Pois para a autoridade tudo bem, ele bate, ele dá a chicotada. Se fosse para Herodes, é o rei. Você teme o rei, mas é para uma simples empregada. E você tem a chave do reino. E você tem revelação de quem eu sou. E você é um salvo. Ele era salvo, Pedro era salvo. Salvo negando. Salvo. Dizendo, eu não conheço esse homem. Mas tu é um deles. Tu andava com ele. O seu jeito de falar denuncia que você andava com ele. Pedro não perdeu. Por ele andar com Jesus, ele pegou sotaque de Jesus. Porque se você anda com uma pessoa há muito tempo, você pega o sotaque dela. Se você anda, por exemplo, lá com os gaúchos, você pega o sotaque do gaúcho, você ficar muito tempo lá em Porto Alegre. Você ficar muito tempo também no Rio, você pega o sotaque dos cariocas. Você pega sotaque se você viver muito tempo num lugar. E Pedro andou 3 anos, ele pegou o sotaque de Jesus. E a criadinha falou, pelo seu jeito de falar, você estava com ele. Pedro falou, eu não. A criadinha foi embora, passou outro. Falou, esse daí também estava lá com ele, lá no horto. Foi ele que cortou a orelha do servo do sacerdote. O servo do sacerdote é meu primo. Ele cortou a orelha do meu primo. Eu estava lá também. Mas a orelha estava no lugar, não tinha jeito de testemunhar. Não tinha gente falando assim, vem aqui, vou mostrar a orelha dele cortada. Não tinha, a orelha estava no lugar. Ele ainda passou de mentiroso. Porque Jesus tinha consertado aquilo e ele não viu. Tem muita coisa que Jesus consertou e nós não vê. Tem muita vida consertada que nós não sabemos. E nós fica cruzando a pessoa e Deus já consertou aquela vida. Nós vimos aquela pessoa errar 1 mês atrás, 2 meses atrás, estamos com o erro dela até hoje, mas teve uma noite aí que ela orou, Jesus consertou ela, Jesus pôs a orelha no lugar, mas nós não sabemos. Pedro torna a negar Jesus 2 vezes. Para a criadinha e para o rapaz. Eu nem conheço esse homem. Eu nem conheço esse homem. Isso o galo cantou, que é o que Jesus falou. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E quando ele ouviu o galo cantar, era o despertador. O galo era o despertador de Pedro. Quando você vê o despertador tocar, você acorda. Eu vou dar um galo para despertar você. Vou dar a natureza para despertar você. Vou dar os terremotos. Vou dar o vulcão, coronavírus, para despertar você. Para ver que você anda negando eu. Você vive dizendo que você nem me... Não foi você que falou que eu era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Agora está falando que nem me conhece? É fácil confessar Cristo no meio dos apóstolos. Mas agora é difícil confessar Cristo no meio dos fariseus. Por isso que é perigoso você ir em denominação. É perigoso
você ir na fogueira denominacional, aonde ele chama Deus de terceira, Jesus de segunda pessoa, aonde que ele fala que o batismo não é no nome de Jesus, aonde que ele ri, eles dão gargalhada do lava-pé, e você está lá junto. Salmo 1 está escrito: bem-aventurado aquele que não senta na roda do escarnecedor. E a denominação escarnece da Bíblia. E bem-aventurado quem não senta na roda deles. São escarnecedor. Pedro voltou para o barco. Jesus foi crucificado. João com Maria acompanhou Jesus até o Calvário. Pedro, com demais apóstolos, voltaram a tirar o barco, que fazia 3 anos e meio que estava guardado. Tiraram o barco, estava empoeirado, limparam a rede, põe o barco no rio, lá vai nós de novo, vamos pescar de novo. Aí quando ele vê na beira do rio, do mar, sabe quem estava lá? Jesus. E quando Pedro viu, a Bíblia diz que Pedro estava nu, e teve vergonha de Jesus e mergulhou. E eu não creio que Pedro estava nu totalmente, eu creio que ele estava com roupa íntima. Mas eles não... Aí eu sei que é a favor, roupa não tem nada a ver, né? O roupa não tem nada a ver. Pedro, quando viu Jesus que estava pelado, ele mergulhou. Ele não se apresentou a Jesus, não. Ele não se apresentou, não. Ele mergulhou na água, porque estava pelado, viu? Não se apresentou, não. E se acha que essas mulheradas de short, hein, mostrando o seio aí, vai se apresentar para Jesus? Que jeito! Que jeito! Aí Pedro falou: é tu, Senhor? Eu sou eu. Me dá aí um peixe. Pegou o peixe com o pão, vamos comer. Aí eles falaram, aí reconheceram, porque do jeito que ele assava o peixe, do jeito que ele comia antes de ser crucificado, ele repetia a mesma obra, para que através das obras o discípulo conhecesse ele. Não conheceu em pessoa, mas conheceu pela obra, porque ele disse: se vocês não creem em mim, crê pelo menos nas obras que eu faço. Então ele mostrou obra para os discípulos. Ele mostrou obra para os dois no caminho de Emaús também, partindo o pão. Conheceram ele pelas obras. Aí então foi daí para frente, Pedro vai para o cenáculo, Pedro se converte, já não é só um salvo, mas é um salvo convertido. Nunca mais Pedro nega Jesus, nunca mais Pedro volta para pescar, nunca mais. Aquele barco, aquela rede, Pedro queimou, aí ele queimou a ponte, aí nunca mais. E quando quiseram matar ele falou: não mata eu como meu Senhor morreu, de cabeça para cima. Diz a lenda que ele pediu para ser morto de cabeça para baixo, que ele não era digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor morreu. Deus te abençoe. Tem pergunta aí? Temos. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: existem dois infernos? Existem 2 infernos, irmão Marcelo. Um inferno é natural, o outro é espiritual. O irmão vai encontrar isso no 4º selo. Eu creio que é no 4º selo que o irmão Buana fala do céu, do inferno natural, que é o cemitério. Que ali é um inferno natural. Aí ele mostra Joana, que Joana no ventre da baleia, Joana se declarou que ele estava no inferno. E Jesus diz como Joana foi para o ventre da baleia, ele ia para o fundo da terra, sepultado. Então, o sepultamento é inferno natural. E tem outra mensagem do irmão Branham, que ele fala: por que eu sou contra a organização organizada? Creio que o nome é esse. Ele fala assim, que o mundo inteiro aqui é cemitério. Aqui todo é cemitério. Ele falou assim: aqui essas árvores que nós vemos é árvore de velório. Por isso que ela morre, fica amarela, fica chorona, porque ela aqui é um cemitério. As folhas, os pássaros, são tudo mortos, são tudo sepultados, tudo vão para a terra.
Então aqui é um cemitério. Por isso que há tanta tristeza até na lavoura, há tanta tristeza na beira do rio. Você pode ir no mato sozinho, você fica assustado de ver as árvores chorar. Como disse Paulo, Romano 8, a natureza está gemendo. Então tem um inferno natural, que é a sepultura, e tem um inferno espiritual, aonde vai as almas dos perdidos. Tem que Jesus foi lá e pregou para as almas que estavam em prisão, lá no Evangelho de São Pedro. Então tem dois infernos, o natural e o espiritual. Esse inferno natural aí é que a testemunha de Jeová é que fala que não existe inferno. Eles anulam o inferno espiritual, onde está as almas que Jesus foi. Eles anulam aquele lá. E fala que o inferno é o cemitério. É um inferno natural, mas tem o espiritual. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: existe grau de pecado? Existe grau de pecado. O irmão Branda disse assim, que o grau de pecado é quando passa a linha divisória. Ele chama linha divisória. Para mostrar isso, irmão Marcelo, ele mostra lá em Israel, quando a casa ficava com lepra. Aí o dono da casa chamava o sacerdote. Ele ia lá, mandava raspar a pedra que estava com lepra. Raspava. Depois a lepra voltava, o dono da casa voltava, o sacerdote, lacra a casa. Porque é a terceira vez que a lepra volta, então lacra a casa, condena a casa. E pecado lepra é pecado. Pecado em terceiro estágio. E o terceiro estágio do pecado é a blasfêmia. É rir de Santa Ceia, é rir de profeta, tudo isso é blasfêmia. Irmão Marcelo, não tem nenhuma pessoa que vai no inferno, vai no lago de fogo, se ela não blasfemou. Porque é pecado que não tem. O inferno, lago de fogo, só vai receber pessoa com pecado de blasfêmia. Porque pecado de fumar, pecado de beber, pecado de adulterar, ainda essa pessoa se arrepender, ainda tem perdão para ela. Se ela arrepender. Se ela não arrepender, então é outra coisa. Mas o pecado de blasfêmias não tem perdão. Ele está no terceiro estágio. O irmão Oliveira Marcelo perguntou: o que significa não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio? Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Referência, Eclesiastes 7,16. Eu já já vi também pastor falando sobre não seja exagerado, justo, né? E nem também pecador, não é isso? Pergunta. Não seja justo e nem exatamente sábio. Nem sábio, né? Exagerado, né? Porque tem pessoa, irmão Marcelo, que ela considera santa, e ela tem uma santidade, e como disse Paulo, os zelos sem conhecimento. Israel foi zeloso para Deus, mas sem conhecimento. Sabe quem matou, quem levou Jesus a morrer? A santidade dos judeus. Se eles se tornaram tão santos que não podia fazer nada no sábado, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, e a santidade deles fora tão santa que eles acabaram matando Jesus. Então, santidade demais é perigosa. A gente tem sempre que considerar: eu sou um miserável pecador. Porque todo dia nós cometemos pecado. Todo dia. Tinha um menino, antes de dormir, ele pedia perdão para o pai. Papai, vou dormir, me perdoa, viu, pai? Está perdoado. Deus te abençoe. Outro dia de novo: pai, já estou indo dormir, me perdoa aí, pai. Aí o pai cansou, falou assim: todo dia você pede perdão? Ele falou assim: é que eu não sei, pai. Às vezes eu errei e nem percebi. Às vezes eu te magoei. Às vezes, porque a gente magoa a pessoa com gesto, a gente magoa a pessoa com palavra, a gente magoa a pessoa, às vezes a gente nem percebeu. Às vezes eu magoei o Senhor e não percebi, pai. Então o Senhor me perdoa se eu te magoei. Tudo bem, meu filho. Então perdão nós temos que pedir todos os dias, porque todo dia erramos. Mas quando você chega num lugar que você não tem pecado,
você não tem defeito. E é isso aí que Davi está falando. Não seja eu justo demais, também não deixa eu ser pecador demais. É isso? Que o Senhor coloca eu no nível aí, coloca eu no centro aí. Né? Vamos para o estudo de oração. Oliveira Marcelo pede oração a sua mãe, esposa e seu favor. Alex Monteiro, a sua família. Sônia Caldas, ao seu favor e sua família. Adriana, bênção espiritual. Eunice Costa, seu filho e seus familiares. Luiz Regiane Guimarães, seu favor e sua esposa. Débora Caldas, família, em especial seu filho Miguel. Sebastião Antônio, ao seu favor. Ciane Everton, a sua família. Graciele Silva, a sua família. Tânia, a sua família. Anderson Fernandes, a sua família. Joel William, a sua família, a seu tio. Vamos então nós orar ao nosso Deus. Eu também estou ouvindo a Mantânia, aí juntamente com o irmão, com o seu esposo aí, que se vocês estão ouvindo, porque hoje conversei até com o irmão Erodi, né? Irmão Erodi. Deus abençoe vocês aí, o irmão Erodi, esposa. Que nem eu estava falando hoje, né, irmão Erodi? Que Deus está puxando a nossa orelha para nós dar mais valor à igreja. Também está o Alec com a família, com a esposa, a irmã Patrícia. Que Deus abençoe, irmã Patrícia. Continua nessa alegria que você sempre teve. E a irmã Toninha, e todos os ouvintes aí que estão ouvindo, que acompanham. A irmã Brígida, lá do Rio, dos Estados Unidos, a irmã Brígida, hoje ela telefonou para mim, falou: ô pastor, a gente está te ouvindo, o senhor aqui dos Estados Unidos, porque lá é 1 hora antes, né? Agora lá é 9 horas. E a irmã Brígida, que Deus te abençoe você aí, que tudo vai bem para você aí nos Estados Unidos aí, que Deus ricamente enche cada vez mais a sua vida com a presença dele. E assim tá nós falando, e essas palavras vai indo, caminhando para esse universo, em algum lugar ela está penetrando como uma chuva e fazendo semente germinar. Então vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por ser o nosso Deus. Como disse Davi, Senhor, ou seja, Salomão, que nós não seja santo demais, mas nem também pecador demais. Que nós também tem limite, Senhor. Viver dentro de um limite. Procurar não pecar, mesmo não procurando peca. E não considerar santo demais para não condenar ninguém. Porque quem condena as pessoas são os santos, que mataram Jesus, considerando Jesus um pecador e ele santo demais. O santo demais é perigoso. Porque o pé de banana, quando o cacho é muito grande, o cacho acaba derrubando o próprio pé. O próprio cacho de banana leva o pé a cair. Tão que ele fica grande que o pé não aguenta ir. A santidade é tanta que acaba levando as pessoas a ser orgulhosas, não cumprimentar ninguém, não comer com ninguém, de tanto que cresceu o cacho e está se esborrachando. Tem pé de laranja que carrega tanto galho que quebra. Tanto que carrega que o galho quebra. Tem muita gente quebrada por ter santidade demais. Então ajuda, Senhor, nós ter um equilíbrio em tudo. Entrego na tua mão cada ouvinte, entrego na tua mão aquele que não pediu a oração porque não pôde pedir, e que o Senhor continua caminhando com essa programação. Pega na tua mão, Senhor, e o Senhor leva onde nós não podemos levar, entra nos lares, entra nas vidas, entra nos corações, traz transformação de vida, traz conversão, traz de volta os seus filhos que estão separados da comunhão, apartados do ministério, traga de volta, Pai. Como o Senhor trouxe de volta, Senhor, Jacó, quando ele estava lá na casa do sogro, o Senhor trouxe ele para o lar, dando um sinal para ele e trazendo de volta para sua casa. Traga de volta teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
eu entrego cada um nas tuas mãos. Amém, Senhor. Amém.